Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, que estejam conseguindo viver bem este tempo. Meu nome é Laura, tenho 21 anos, estou no 5º período de Letras Português. Hoje nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre orações subordinadas. Daí eu trouxe alguns exemplos, algumas coisinhas para nós conversarmos e entender melhor o que é essas orações subordinadas. Vamos lá. As orações subordinadas, elas são orações que exercem uma função sintática em relação à oração principal, complementando o seu sentido e sendo dependentes, ou seja, elas dependem de outra frase para ser completa. A oração subordinada são classificadas em adverbiais, adjetivas e substantivas. Então elas têm 3 classificações, né? E nós vamos conversar um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira que nós vamos ver é as substantivas, as orações subordinadas substantivas. Eu trouxe alguns quadrinhos para melhor exemplificar. Aqui, ó, as classificações de cada uma delas, as funções e um pequeno exemplo para melhor nós entendermos. A primeira classificação é a subordinada substantiva subjetiva. Ela exerce a função de sujeito. Por exemplo, é possível que ela viaje outra vez. A segunda classificação é a subordinada substantiva objetiva direta, que ela exerce a função de objeto direto. Por exemplo, eu vou trazer: ele me perguntou se ela viajaria outra vez. A terceira classificação é a subordinada substantiva objetiva indireta. Ela exerce a função de objeto indireto. Por exemplo, necessito que você viaje novamente. A outra classificação é a subordinada substantiva complementiva nominal, que ela exerce a função de complemento nominal. Por exemplo, tenho medo que ela não viaje novamente. Aqui, ó. A próxima classificação é a subordinada substantiva predicativa. Subordinada substantiva predicativa, que ela tem como função exercer a função de predicativo do sujeito. Por exemplo, meu medo é que ela não viaje outra vez. E a próxima e última classificação é a subordinada substantiva apostiva, que ela exerce a função de aposto. Por exemplo, esse era meu receio, que ela não viajasse outra vez. Para que nós possamos fixar melhor, para entender melhor, eu trouxe 2 pequenos exercícios, pequenas questões aqui, para nós fazermos juntos, para fixar melhor. Questão 1. Classifique as orações subordinadas substantivas abaixo. Letra A. É preciso que cada um assuma as suas responsabilidades. Aí nós vamos ver qual dessas classificações que ela é, né? E aí nós vamos responder juntos, né? Mas eu já vou dar a resposta aqui para nós. Ela é subjetiva, porque exerce a função de um sujeito. Ela exerce a função de um sujeito. É a primeira que nós vimos aqui no nosso quadrinho. Letra B. Não sei se está dando para ver direitinho o quadro. Letra B. Confesso que a sua visita me surpreendeu. E aí, como que nós vamos classificar essa frase? Ela é objetiva direta. Mas por que objetiva direta?
porque ela exerce a função de objeto direto, certo? Letra C. A frase é a seguinte: ele se convenceu de que tudo foi em vão. Como que, de acordo com aquele quadrinho azul que nós vimos, como que nós vamos classificar essa frase? Ela se convenceu de que tudo foi em vão. Nós vamos classificar ela como objetiva indireta, porque exerce uma função de objeto indireto, certo? Letra D. Não existe prova conclusiva de que ele seja o culpado. Nós vamos classificar ela como completiva nominal, porque ela exerce a função de complemento nominal. A questão 2. Vou aumentar um pouquinho aqui para vocês conseguirem ver melhor. Vamos ver aqui se dá certo. Aumentei um pouquinho para vocês conseguirem ver melhor no vídeo. Questão 2. Faça a classificação das orações subordinadas substantivas. A primeira, meu desejo é que haja paz. Como que nós vamos classificar essa oração subordinada substantiva? Meu desejo é que haja paz. Eu coloquei aqui predicativa, porque ela exerce a função de predicativo do sujeito. Letra B. Meu desejo é um só, que haja a paz. Apostiva. Por quê? Porque ela exerce uma função de aposto. Letra C. Convém que haja a paz. Eu coloquei subjetiva. Por quê? Porque ela exerce uma função de sujeito. E letra D e última, a frase é a seguinte: necessito que haja a paz. Eu coloquei objetiva direta, porque ela exerce uma função de objeto direto, certo? No nosso próximo quadrinho, nós vamos ver agora as orações subordinadas adjetivas. Nesse próximo aqui. Nós vamos ver como o outro, né? A classificação, a função e um pequeno exemplo. A nossa primeira classificação é as orações subordinadas adjetivas, que ela exerce a função de adjunto adnominal. Por exemplo, as pessoas que se esforçam são as que atingem o sucesso. A segunda classificação é orações subordinadas adjetivas restritivas. Ela restringem o significado do termo ao qual se referem. Um exemplo: as crianças que brincam ao ar livre adoecem menos. O próximo, orações subordinadas adjetivas explicativas. Ela tem a função de adicionar uma explicação a um termo já delimitado. Então, ela adiciona uma explicação, né, um termo que já está limitado. Por exemplo, meu amigo que sempre esteve comigo nas horas difíceis merece minha gratidão. Meu amigo que sempre esteve comigo nas horas difíceis merece a minha gratidão. Então, o termo já está delimitado, né? E aí ele vai explicar uma explicação, adicionar uma explicação a esse termo, certo? A próxima é orações subordinadas adjetivas reduzidas de infinitivo. Ela exerce a função de adjunto adnominal. Por exemplo, gosto de ver meu filho a brincar no jardim. A próxima, orações subordinadas adjetivas reduzidas de gerúndio. Ela exerce a função de adjunto adnominal. Isso mesmo, né?
Por exemplo, gosto de ver meu filho brincando no jardim. E a próxima e última, orações subordinadas adjetivas reduzidas de particípio. Ela exerce a função de adjunto adnominal. Por exemplo, esta é a casa construída pelo meu pai. Eu trouxe também alguns exercícios para nós melhor entendermos, né, as orações subordinadas adjetivas e fixar um pouco o que é cada uma delas. Questão 1. As alternativas que apresentam orações subordinadas adjetivas restritivas são. Aí eu coloquei 5 letras, de A a E. Aí eu vou ler todas as 5, depois nós vamos fazer juntos. Nós vamos assinalar juntos qual que o enunciado pede, certo? Letra A. A irmã que era cega foi à festa com ele. Letra B. Essa cantora de que falo era uma mulher otimista e batalhadora. Letra C. Meu esposo, que sempre me apoiou, merece todo o meu amor. Letra D. Gosto de ver o galo cantando de manhã. Letra E. Pedro, que era advogado, chegou para defendê-lo das acusações. Então, aí nós vamos voltar lá no enunciado, que vai pedir para nós o quê? As alternativas que apresentam orações subordinadas adjetivas restritivas são. Então, ele está pedindo para nós assinalarmos as subordinadas adjetivas restritivas, que vai ser a letra A irmã que era cega foi à festa com ele, e a letra B, esta cantora de que falo era uma mulher otimista e batalhadora. A letra A, por quê? Porque a irmã que foi à festa é a cega. E a letra B, porque a cantora otimista e batalhadora é aquela que ele fala, certo? Então essas duas, a letra A e a letra B, são as subordinadas adjetivas restritivas. E aí nós vamos aqui para a questão 2. Assinale a única alternativa que possui uma oração subordinada adjetiva explicativa. Letra A. Lá no porto estava um navio que apitava. Letra B. As crianças que brincaram ao ar livre são mais felizes. Letra C. Os cães, que são animais domésticos, necessitam de muitos cuidados. Ele está pedindo, né? O enunciado está pedindo para que nós assinalemos qual que é a adjetiva explicativa, que é a letra C, que ela vai explicar aqui, né, que os cães que necessitam de muitos cuidados, eles são animais domésticos. Então ela está explicando, né? As outras ela restringe. Elas são restritivas. Certinho? Agora nós vamos passar para a última, e não menos importante, que são as orações subordinadas adverbiais. Trouxe aqui outro quadrinho também do mesmo modelo que os outros, para que nós possamos entender melhor a classificação, a função e o exemplo, né, de cada uma delas. Orações subordinadas adverbiais. Elas exercem a função de adjunto adverbial. Por exemplo, cheguei atrasado à reunião porque o pneu do carro furou. Outra. Orações subordinadas adverbiais causais. Exprimem uma circunstância de causa, exerce uma causa, né?
Por exemplo, você será aprovada porque estudou muito. Então, ela traz uma causa, ela vai ser aprovada porque ela estudou muito. É uma adverbial causal. Orações subordinadas adverbiais consecutivas. Exprimem a ideia de consequência. Por exemplo, a minha dedicação foi tão grande que consegui a aprovação. Então, é uma consequência da sua dedicação, né? A dedicação dela foi tão grande que ela conseguiu a aprovação. A próxima, aqui, é oração subordinada adverbial concessiva, que indica uma concessão. Por exemplo, consegui a aprovação, embora não tinha muito tempo de estudo. Não tenha tido muito tempo de estudo. É uma concessão. Orações subordinadas adverbiais comparativas, de comparação, que expressam uma comparação. Por exemplo, Joana não estudou para avaliação tanto quanto deveria. Então, ela vai comparar, né? Ela deveria ter estudado, ela estudou, mas ela poderia ter estudado mais. Então, ela traz uma comparação ali para nós. A próxima é oração subordinada adverbiais conformativas, que expressam a ideia de conformidade. Por exemplo, ela realizará a viagem conforme determinou o patrão. A próxima, orações subordinadas adverbiais finais. Ela expressa a ideia de finalidade, objetivo ou fim, para um fim, né? Por exemplo, estudei muito, a fim de que fosse aprovada. Então, o fim, a finalidade dela estudar muito é a aprovação, né? Ou o aprendizado, por exemplo, tem um fim, requer um fim. Certo. A próxima, orações subordinadas adverbiais proporcionais. Elas expressam a ideia de proporção ou gradação. Por exemplo, quanto mais eu estudo, mais fico preparada para a avaliação. É uma ideia de gradação, né? Quanto mais ela estuda, mais ela fica apta, mais ela fica preparada para a aprovação. Para a avaliação, perdão. A próxima, orações subordinadas adverbiais temporais, que exercem expressam circunstâncias temporais. Por exemplo, desde que foi aprovado, João tem sido outra pessoa. A próxima, orações subordinadas adverbiais reduzidas de infinitivo. Elas exercem a função de adjunto adverbial. Por exemplo, a fim de ser aprovada, estudo mais todos os dias. A fim de ser aprovada, estudo mais todos os dias. A próxima é a orações subordinadas adverbiais reduzidas de gerúndio, que exerce a função de adjunto adverbial. Por exemplo, estudando muito, conseguirei a aprovação. E a próxima, a última, são as orações subordinadas adverbiais reduzidas de particípio, que exercem a função de adjunto adverbial. Por exemplo, dedicada aos estudos, conseguirei a aprovação. Vou repetir. Dedicada aos estudos, conseguirei a aprovação. Eu trouxe também um exercício aqui para nós, que é o seguinte: classifique as orações subordinadas adverbiais. Letra A. Você será aprovado porque estudou muito. Eu coloquei aqui que ela é causal, porque expressa a ideia de causa, né? Você será aprovado porque estudou muito, então é uma causa. B.
Eu me comportei tão bem que pude passear no parque. Então, nós vamos classificar como comparativa. Por quê? Porque expressa a ideia de comparação. Porque ele se comportou, ele pôde passear no parque. Letra C. Caso necessite de maiores informações, envie-me um e-mail para o responsável. Essa é condicional. Nós vamos classificar essa frase como condicional, porque expressa uma ideia de condição, né? Ele, que vê caso necessite de mais informações, envie um e-mail para o responsável. Então, é uma condição. Se ele precisar de mais informações, ele vai enviar um e-mail para o responsável. Nós vamos ficar por aqui, tem mais alguns exercícios, mas nós vamos ficando por aqui, porque já deu o nosso tempinho do vídeo. Eu espero muito que tenha sido proveitoso, o vídeo tenha sido efetivo para nossa aprendizagem, né? Para nossa melhor ideia de orações subordinadas. Agradeço muito a atenção de todos. Peço desculpas pelo prolongar do vídeo, né? Deu 21 minutos e algum pouquinho aqui. Mas agradeço muito a compreensão e a atenção de todos. Fiquem com Deus. Boa tarde, boa noite, bom dia.